Foi um dia muito esperado. Fomos lá logo a seguir ao aniversário dela, muito desejado. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Luz teve a sorte de ser filha de quem é e teve igualmente sorte por ter a lei do lado dela. Mas nem todas as crianças e adolescentes trans têm a mesma sorte. O sofrimento acompanha qualquer criança que se sinta estranha no corpo onde nasceu. Mas, convenhamos, quando a família não sabe o que fazer ou prefere não fazer nada, pensando que passa, e quando a lei lhes diz que mesmo que quisessem ajudar o filho ou a filha, vão ter que deixar que ele ou ela sofram mais uns anos até que sejam adultos e possam usar bloqueadores de puberdade, que é fácil de ver, só servem naquelas idades, então essas famílias ficam todas a jogar à roleta russa. É que o Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos diz que os bloqueadores reduzem em 73% a probabilidade de ideação suicida. A Luz é uma mulher de 18 anos que descobriu cedo que estava no corpo errado e sofreu com isso. Numa altura em que, na Assembleia da República, se procura reverter uma lei que tem dado resultados positivos, com pareceres contrários de associações, médicos, psicólogos, recordamos o caminho da Luz, pela voz da mãe Patrícia, que ouvimos no som de abertura, e ouviremos mais 2 vezes a pontuar a conversa com a jornalista Joana Ascensão. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Ascensão! Em que ponto é que se encontra a reversão promovida pelos partidos de direita parlamentar quanto à legislação de identidade de género? Olá, Paulo. Agora, aprovados os 3 projetos de lei, eles vão descer à especialidade, vão ser eventualmente alterados, conversados, vai haver alterações, depois terão de voltar à votação final global, à Assembleia da República, e depois ainda terão de passar pelo crivo do Presidente da República, que terá a hipótese da promulgação, do veto ou então do envio para o Tribunal Constitucional para a avaliação de uma eventual inconstitucionalidade da lei. Portanto, ainda vai fazer todo esse processo. E a pergunta é boa porque, de facto, apesar de tudo isto, mantém-se ainda a lei de 2018 que está a tentar ser revogada. Não serão aprovadas as propostas mais radicais, no sentido em que só aquilo em que coincidirem os 3 partidos é que claramente estará preparado para ser aprovado, mas e nessas coincidências está no futuro próximo ninguém, nem adolescente nem adulto, poderá mudar o nome de género ao registro civil sem autorização médica? Pergunto. A questão dos bloqueadores de puberdade e terapia hormonal que produz os efeitos desejados na adolescência também vão ser proibidos para crianças? Sim, o que estamos aqui a falar é de, resumindo, de 5 aspectos. Resumindo, 4 deles têm a ver com menores, um deles tem a ver com maiores. Começando já pelos maiores, é a questão, como dizias, da mudança de nome e género no registro civil, que hoje em dia, com a lei atual, é possível a partir de uma autodeterminação, portanto a pessoa autodetermina-se sendo maior de idade e muda, e o que o projeto do PSD, neste caso, quer impor é um atestado médico, um relatório médico, que tem de ser assinado por 2 especialidades diferentes, psiquiatria e psicologia, que ateste um diagnóstico de incongruência de género, para que as pessoas adultas possam fazer essa mudança. Quanto às crianças, ela fica mesmo proibida, a mudança de nome e de género no cartão de cidadão. Neste momento a lei permite, a partir dos 16 anos, com consentimento dos pais e não é um relatório médico, mas é um relatório que atesta que a pessoa, que o adolescente, está capaz de fazer essa avaliação sobre si mesmo. É o que a lei atual diz, mas fica proibida. Depois também há aqui a questão do nome social, também fica proibida com a revogação da lei de 2018,
que é, no fundo, o nome pelo qual as crianças podem pedir para serem chamadas na escola. Não implica mudança de cartão de cidadão, nem nada disso, mas implica o requerimento dos pais, quando existe este diagnóstico de disforia de género, que no fundo é o sofrimento pela incongruência de género, sentir-se num corpo que não é o seu, e os pais podem pedir à escola para que o adolescente possa ser tratado por outro nome ou por pronomes diferentes. Isso também fica abolido. Depois as duas últimas são questões médicas, são os tais bloqueadores de puberdade, que são administrados em adolescentes quando iniciam a puberdade para a travar durante um tempo, para que se possa esperar até que o adolescente tenha mais certezas sobre a sua identidade, ou tendo essas certezas possa esperar até ter idade legal para iniciar a terapia hormonal, que é aos 16 anos, e a própria terapia hormonal, que hoje em dia é permitida aos 16 anos. Ambas estas duas questões, que são de facto médicas, também ficam proibidas para menores. Quer dizer, mas é na idade menor que essas terapias, o bloqueio, que faz sentido, não é? Não é depois, e isso é reversível, ou seja, pode-se tomar um bloqueador e depois reverter essa posição se deixar de tomar. E o contrário não é possível, não é? Os bloqueadores pubertários são uma medicação que ela não foi criada para adolescentes trans, não é? Ela também existe para outras questões médicas, ou por exemplo para crianças que têm a puberdade muito cedo e que isso lhes traz transtornos físicos também. Podem tomar bloqueadores pubertários, ou também questões oncológicas em crianças também são tomados. No fundo o que faz é um bloqueio do início da puberdade, e no caso dos adolescentes trans, pelo que percebo, cada adolescente é um adolescente e a puberdade começa sempre numa idade diferente, é uma questão médica, mas a partir dali, pelos 13, 14 anos, é quando normalmente eles podem ser prescritos, e o que faz é dar tempo à criança para que não se desenvolvam os caracteres sexuais secundários masculinos ou femininos, não é? Que no caso masculino podemos falar do engrossamento da voz, do aparecimento de pelos, de barba, da maçã de Adão, por exemplo. No caso feminino será a menstruação, será o crescimento das mamas, será... Pronto, há aqui diversos aspectos chamados caracteres secundários sexuais que agravam a disforia de género quando um adolescente não se sente bem naquele corpo e se sente, por exemplo, uma rapariga, mas de repente começa fisicamente a ter manifestações de uma sexualidade masculina. Certo. Como, por exemplo, o aparecimento dos pelos, da voz mais grave, etc. Dar estes bloqueadores aos 18 anos, na verdade, é dá-los quando grande parte destas características já aconteceram. E algumas delas não são reversíveis, como a questão da voz, do engrossamento da voz, por exemplo. Olhamos para os casos que o Expresso deu a conhecer por estes dias, num texto em que tu também assinas, o momento de descoberta de que há algo de diferente a passar-se com a filha ou com o filho, até o momento em que se confirma a disforia de género, é um tempo de grande solidão, primeiro da criança, depois da família. Sem dúvida. Dos casos que ouvimos, eu e a Ana Margarida Alves, eu acho que é um período de grande... Não é só solidão, é também tristeza, é sofrimento da família. Sofrimento mesmo, porque... Primeiro, ninguém gosta de ter um filho a sofrer, e as crianças trans sofrem bastante até que percebam o que se passa com elas, também, que às vezes não é fácil entenderem, e os próprios pais também não é fácil para eles entenderem, mas depois de se perceber o poder agir, o poder ou não agir e como. Portanto, isto é um processo de grande sofrimento para as crianças e para os pais, e foi isso que eu senti quando falei com as famílias com as quais falei, no meu caso, de uma rapariga trans de 18 anos a luz e os pais, e de um rapaz trans de 14 anos e os pais. Essa pedopsiquiatra que era amiga aconselhou o pai a ter brincadeiras mais masculinas com ela, que isso passava. Ela tinha como atividades extracurriculares na escola a dança e o yoga, aconselhou a sair e a fazer outros tipos de atividades mais masculinas. Pronto, uma série de coisas que nós até seguimos inicialmente, mas depois abandonámos porque ela nitidamente não era feliz com essas atividades e com essa forma de estar. A comunidade médica no SNS está capacitada, disponível para fazer o caminho ao lado destas famílias, ou tendencialmente procura influenciar no sentido de reverter, estou aqui a pôr plicas obviamente no verbo,
a vontade destas crianças trans? Parece-me que existem as duas coisas, né? Tal como na sociedade, também na comunidade científica médica existem estes dois lados. Nós nos testemunhos ouvimos, no caso da Luz, por exemplo, o primeiro conselho de uma pedopsiquiatra quando a Luz era muito novinha ainda e começou a manifestar algumas questões que começaram a fazer questionar os pais, nomeadamente, por exemplo, querer usar saias muito pequena e não compreender quando lhe diziam que não tinham saias para ela vestir, ter uma sensação de grande frustração e os pais acharam que não era adequado à situação. E os primeiros conselhos, claro que isto já foi, ela tem 18 anos, portanto já foi há mais de 10 anos, mas foi que ela saísse da dança, que era uma atividade extracurricular que tinha, saísse do yoga também, que o pai começasse a instigar algumas brincadeiras mais ditas masculinas. Portanto, existiram estes conselhos e eu não posso jurar que também não aconteçam hoje em dia, no caso de uma criança. Mas deixa-me perguntar se, de certa maneira, também os pais têm um desejo secreto de que seja apenas uma etapa, algo que acabará por passar. Eu acho que nenhum pai quer ter uma criança trans ou um adolescente trans, Não um quer, filho trans. porque sabe que ela vai passar por grande sofrimento, obviamente. Precisamente, eu não digo isto por mais nada a não ser isso, porque um pai não gosta de ver um filho sofrer e porque é um processo muito doloroso para a família inteira, para o próprio e para a família inteira. Também ninguém, diria eu, escolhe o caminho mais difícil, portanto não é uma escolha, ninguém quer ser trans, é algo que acontece e com o qual se tem de lidar melhor ou pior também nas próprias famílias. Imagino que haja famílias que abraçam mais estas crianças e estes casos e famílias para as quais é mais complicado de aceitar quando um filho diz eu não me sinto rapaz ou eu não me sinto rapariga. E agora o que é que vamos fazer? Verbalizou que não se sentia no corpo errado aos 12 anos, muito próximo dos 13, mas foi nessa altura que ela verbalizou essa noção de que não estava no corpo certo. Pronto, e aí nós acolhemos-la em família e dissemos que íamos procurar ajuda. Os países onde estas crianças e adolescentes trans vivem a sua vida com mais liberdade, com direitos, como é o caso de Portugal neste momento, poderá deixar de ser, mas ainda é, são procurados por famílias estrangeiras e eu pergunto, com que expectativas vivem as famílias de menores, sejam portugueses ou estrangeiros, a viver em Portugal, face às alterações legislativas em matéria de identidade de género que estão em curso? É curioso porque a Amplos, que é esta associação de pais e mães com filhos trans e intersexo, foi também uma associação com a qual falámos e transmitiu-nos esse facto de que várias famílias nos últimos anos, famílias estrangeiras de vários países, tanto americanas como italianas, como brasileiras, têm procurado a Amplos e Portugal para se mudarem devido às regressões nas leis e à perda de direitos em diversos países. E nós sabemos que é uma questão global que está a acontecer um pouco pela Europa e pelo mundo. E uma dessas famílias, nós falámos com ela, uma família americana que se mudou há cerca de um ano e que nem sabia onde é que era Portugal ou nunca tinha pensado em Portugal para viver, mas acabou por descobrir que Portugal tem uma lei bastante protetora para estes adolescentes, quando o seu próprio país, nesta administração de Trump, tem regredido em direitos e o discurso e a própria agressividade social também os fez sentir que não estavam seguros. Eu só tenho o testemunho dessa família. O que eles dizem é, da mesma maneira que mudámos uma vez, mudaremos a segunda se a lei regredir e deixar de defender o nosso filho. Manequim com carreira internacional que tem no currículo campanhas para gigantes da moda como Dolce & Gabbana, Gucci, Prada e Louis Vuitton, Cláudio Gonçalves não esquece de onde veio. Ouça o mais recente episódio de O Tal Podcast com Georgina, Angélica e Paula Cardoso. Com um início de história marcado pela separação da família, Tibunga, como também é conhecido, conta que, antes de ser adotado pela sua antiga professora, agora mãe, chegou a um ponto em que já nem sabia se estava melhor na rua ou na instituição. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.